o capítulo de número 12 e o versículo de número 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiada, o que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e os da casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles ainda, que te digam coisas boas. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o profeta Jeremias é um dos profetas chamados pela teologia de profeta maior, e essa nomenclatura nós conhecemos por causa da extensão do seu ministério. Deus chamara Jeremias de um modo muito particular, e ele ainda era criança quando Deus o chamara. O capítulo de número 1 do seu livro vai nos falar a respeito disso. E Jeremias profetizou na nação de Israel em um tempo muito adverso, em um tempo de muito distanciamento de Deus, em um tempo de reis ímpios, de reis que estavam à frente da nação, que dirigiam o povo de Deus como que de qualquer forma. E Deus então vai levantar este adolescente ou este menino para poder profetizar naqueles dias. Me chama a atenção porque Deus chama Jeremias de um modo tão particular, que Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi. E a Bíblia diz assim então, que Deus falando com ele falou assim: ó, antes mesmo que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te santifiquei para as nações. Jeremias, diante daquele desafio, conhecendo a situação da nação de Israel, queridos irmãos, ele vai então por um momento querer questionar o Senhor e dizer: Senhor, como que o Senhor me chamou se eu ainda sou criança? O Senhor então fala com Jeremias e diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te disser, tu falarás. Jeremias estava reclamando porque ele sabia da situação do povo que ele teria que profetizar. Um povo obstinado, um povo que estava distante de Deus, um povo de dura serviço, porque eles não davam crédito à voz do Senhor. Mas quando eu li esse texto há alguns dias, Deus falara ao meu coração. Jeremias profetizou em um tempo tão difícil, queridos irmãos, que ele começou a questionar com Deus, e na Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, nós vamos ver um livro que se chama Lamentações, ou seja, as lamentações de Jeremias por causa da nação de Israel, por causa do povo que Deus havia escolhido. E Jeremias clamava de tal forma que ele não estava satisfeito com aquilo, e no livro de Lamentações ele chega a dizer: Senhor, o que nós faremos com este povo? E Deus então fala com ele e diz: Jeremias, põe a tua boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Robert, e o que você quer falar, tratar conosco nesta noite? Deus falou comigo a respeito deste texto do capítulo 12. Porque Jeremias está executando o seu ministério no decorrer de alguns reinados, quando Jeremias olha para as situações e fala: Deus, até quando eu vou profetizar sobre este povo que não somente não está ouvindo o Senhor, mas também não é um povo que só não ouve o Senhor, eles também não ouvem as minhas palavras. Em outras palavras, Jeremias está dizendo assim: Senhor, eu estou cansado de falar e o povo não ouvir. Eu estou cansado de profetizar e o povo não dar crédito àquilo que eu tenho falado. Quando eu estava lendo este texto, Deus falou comigo, irmãos, sobre a situação que muitos de nós estamos. Nós estamos lidando com uma geração de pessoas cansadas. Nós estamos lidando com uma geração de pessoas que estão servindo ao Senhor e muitas das vezes se sentindo cansados. Cansado porque a esposa fala para o marido de Jesus e ele não dá crédito. Cansada porque a mãe fala para os filhos e ele não dá crédito.
Cansado porque muitas das vezes o pastor prega, ele ensina, ele fala, o ministério ensina e muitas pessoas não dão crédito. Se fosse para os cultos que eu já vivenciei nesses 8 anos nesta igreja, eu penso comigo, queridos irmãos, que nós precisávamos pelo menos de uns 10 prédios e como este para poder comportar as pessoas que passaram por aqui e muitas delas não retornaram. Jeremias, olhando para aquilo, ele disse assim: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Jeremias estava como muitas pessoas diante dos desafios, elas se comportam e dizem assim: eu estou a ponto de jogar a toalha, eu estou a ponto de parar, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de dar um basta nessa situação. Quem nunca pensou em desistir, irmãos? Quem nunca pensou em parar? Quantas vezes os desafios do teu matrimônio te bateram a porta de tal forma que você falou: eu não dou conta mais dessa situação? Quantas das vezes você educou os teus filhos, os ensinou, e eles se distanciaram, e você olhou para as circunstâncias e falou assim: eu não quero mais falar nada para este menino. Aí a gente vem para um culto como o de domingo, ou para uma lição da escola dominical pela manhã, e Deus então vem através da sua palavra para poder falar conosco. Deus olha para Jeremias naquela situação e falou assim: Jeremias, você está cansado, meu filho? Eu fico pensando comigo, irmãos, que talvez Jeremias queria ouvir do Senhor: pode parar, pode desistir, pode voltar para trás, pode desanimar, larga tudo mesmo. Só que Deus não é esse Deus que nós queremos ouvir essas palavras. Deus é o Deus que está aqui nesta noite. Eu não sei como você veio para este culto de domingo. Eu não sei como você está nesse 11º mês do ano de 2023, diante dos desafios e diante das lutas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não desanima, porque Deus está ao teu lado. Não desiste, porque Ele não te desampara. Não fique cabisbaixo, porque quem está ao teu lado é o Deus Todo-Poderoso. Nós não servimos um Deus que é uma estatueta. Nós não servimos um Deus que nós precisamos carregá-lo. Nós servimos o Todo-Poderoso, o guarda da nação de Israel, o dono da igreja, aquele que faz, opera, transforma, muda, redime, cura, resgata. Ele muda situações e está aqui nesta noite. Oramante, orabadagasube. O Espírito de Deus fala muito claro ao meu coração nesta noite. Robert, fala para algumas pessoas que estão neste culto: você vai chegar, querido irmão. Nós vamos chegar. Nós não vamos parar à beira do caminho. Nós não vamos desistir no meio da caminhada. Jeremias está dizendo: Senhor, eu não vou. Senhor, eu não dou conta. Mas Deus está dizendo assim: Jeremias, se você está cansado, meu filho, enquanto você corre com os homens que estão a pé, como você poderá correr com os cavalos? Parece contraditório isso, né, irmãos? Porque como que Deus está falando aqui para Jeremias, se dizendo assim: Jeremias, você está pensando que está difícil o que você está passando hoje? Eu quero te dizer que é só o início, porque eu não estou te deixando e eu nunca vou te deixar no meio dos desafios. E quando eu meditava nessa palavra, Deus falou para mim sobre 3 perguntas que nós precisamos responder nesta noite. A primeira delas: o que fazer diante das crises, irmãos? O que fazer diante das adversidades? Porque Jeremias estava diante de um tempo adverso, diante de uma crise que havia se instalado. Quem aqui já passou por uma crise financeira, psicológica, espiritual, esgotamento, crise de ansiedade, problema no casamento, na família, no ministério, no emprego, no lugar onde você trabalha, problema no relacionamento? Aí alguém pergunta: mas o que nós devemos fazer diante de tais crises? Nós precisamos confiar em Deus. E eu sei que Deus está aqui nesta noite de um modo tão sobrenatural, porque desde o primeiro cântico da harpa do culto de hoje, Deus está falando conosco sobre isso. Quando o pastor foi ler o Salmo, ele leu o Salmo 125, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos confiar em Deus diante da crise.
Robert, mas você não sabe o que está acontecendo lá na minha casa, mas eu sei que o Deus que eu estou pregando nesta igreja, nesta noite, é o Deus que alcança a tua casa com poder e misericórdia. Eu sei que o Deus que nós estamos falando aqui hoje, Ele tem poder para entrar lá e mudar as circunstâncias. O salmista está salmodiando e dizendo assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se passaram quase 4.000 anos, quem escreveu esse cântico já partiu, já está aguardando o dia do Senhor, e os montes de Sião ainda estão de pé. Eu quero dizer para você, querido irmão, sabe os problemas que vêm sobrevindo na tua vida, desde quando você era adolescente, você era criança, desde que você casou, desde que você entrou na vida ministerial, eles fazem parte de um processo de Deus. Continua confiando no Deus Todo-Poderoso. O segredo é confiar. Aí, o Salmo de número 20, o versículo de número 7, vai falar a respeito também da confiança. O salmista está salmodiando e cantando ao Senhor e dizendo assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Enquanto a sociedade espera, queridos irmãos, a resposta que venha do governo, a resposta que venha da ONU, a resposta que venha da Organização Mundial da Saúde, nós temos um Deus que cuida da igreja, nós temos um Deus que cuida da tua vida. Talvez você bateu na porta de alguma instituição e eles não puderam te dar uma resposta, mas Deus nessa noite Ele fala contigo e te diz: confia em mim, porque quando você bater na porta, eu vou abrir, eu vou te responder, eu vou fazer o milagre, eu vou intervir na tua circunstância. Ele está aqui nesta noite já dizendo: o segredo é confiar, querido irmão. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus faz, que Deus opera, que Deus Ele tem o controle de todas as coisas. 1 João, capítulo de número 5, e o versículo de número 14. Olha o que a epístola vai dizer. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Alguém, presbítero cristiano, sobe todo domingo para poder clamar por um Deus que está em um alto lugar, e o Deus não escuta, o Deus não fala, o Deus não mexe, o Deus não se move. Mas nós servimos um Deus que é poderoso e ouve as tuas orações, querido irmão. E Ele não ouve só quando você está aqui no culto de domingo, não. Ele ouve quando você está ajoelhado lá na beira da tua cama. Quando você está lavando louça, irmã, Jesus está vendo as tuas lágrimas correrem. E Ele está dizendo: segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. Segundo a vontade dEle, Ele vai te responder. Segundo a vontade dEle, a tua família vai ser transformada. O teu casamento vai ser mudado. O teu lar vai passar por um momento de transformação. Só que, irmãos, é segundo a vontade de Deus. A gente é muito cheio de vontade muitas vezes, né? Mas nós precisamos crer na vontade de Robert, por quê? Porque Paulo vai dizer no capítulo 12 da epístola aos Romanos: porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Momentaneamente o não de Deus pode parecer algo que nos desagrade. Momentaneamente o não de Deus nos faz chorar, mas depois lá na frente a gente consegue entender e fala: a vontade de Deus prevaleceu e ela é o melhor para a minha vida. Deus te trouxe nessa casa para falar com você. Até hoje deu errado porque foi do seu jeito, mas nesta noite Ele pode mudar a tua história, se for do jeito dEle. As irmãs cantavam um hino que dizia: o segredo é confiar, o segredo é descansar. Nós não podemos, irmãos, deixar de confiar em Deus. Os momentos tribulosos, as adversidades, as tempestades, muitas das vezes, elas estão tentando resbalar a nossa fé, mexer com a estrutura da nossa fé. Só que Deus te trouxe nessa casa para falar para você nesta noite e te dizer: meu filho, pode confiar. Robert, mas a minha enfermidade não tem cura. Não tem cura para a medicina. Para Jesus tem, porque Ele cura todas as coisas.
Robert, mas o diagnóstico do médico é contrário. Quem falou que Deus precisa de diagnóstico benéfico? Ele intervém na situação, ele faz a estéril ter filhos, ele faz aquela que não é mãe ser mãe de muitos filhos, e ele está aqui nesta noite dizendo: qual é a tua causa, minha irmã? Qual é a tua causa, meu irmão? Qual é a tua causa, jovem? Nós precisamos confiar nesse Deus. As oposições sobrevêm, os desafios nos sobrevêm, os dias de choro nos sobrevêm, os dias difíceis, os dias nublados, tempestuosos. Só que em nenhum desses dias Deus te abandona. Me lembro do salmista Davi, no Salmo de número 27, quando ele diz: porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa semana a irmã Sara falou aqui do Salmo de número 91, usando a mesma expressão. O salmista está usando aqui o pavilhão, que é lugar de ser resguardado. No Salmo 91, nós vamos dizer que nós estamos como debaixo das asas. E ela contou uma experiência que tem uma galinha lá na casa dela, que chocou e saíram então um monte de pintinhos. Quando sobrevinha o vento, a chuva, alguma coisa, logo os pintinhos corriam para debaixo da asa da galinha e estavam guardados. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Até quando você vai correr para lá e para cá? Corre para debaixo das asas do Pai, corre para dentro do pavilhão do Senhor, seja resguardado em Cristo Jesus, porque Ele está aqui nesta noite dizendo para você: eu quero te guardar, meu filho, eu quero te guardar, minha filha. Mas está difícil, Robert. Mas Deus gosta, irmãos, é das coisas difíceis. As coisas que são humanas, que nós podemos fazer, nós mesmos vamos fazer. Mas aquilo que é impossível, Ele intervém para poder te ajudar, para poder te dar força, para poder te tomar pelas tuas mãos. Se preciso for, Ele te toma no colo, te carrega, te levanta, te exalta, porque Ele é o Deus desta igreja, deste povo. O segredo é confiar, irmão. Está difícil, Robert. Não adianta simplesmente a gente ficar murmurando, reclamando, chorando. Não, nós precisamos confiar no Senhor. Se confiarmos nele, segundo a sua vontade, nós pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, e Deus se importa com a sua situação, viu, irmão? Ouça essa palavra nessa noite. Robert, mas o que eu tenho para pedir a Deus é muito pequeno. Deus é um Deus que se importa com a sua condição. Se está difícil, Ele pode mudar. Se está difícil, Ele pode intervir. Se está difícil, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Só que, irmãos, diante das adversidades, nos sobrevém uma segunda pergunta. A primeira é o porquê, ou o que nós devemos fazer diante das crises. Nós precisamos confiar. Agora a segunda pergunta que nos vem é: por que as crises nos sobrevêm? Talvez você foi para algum lugar, ou você veio para a igreja, e alguém falou assim: você vai para a igreja e nunca mais você vai ter dificuldade. Mas não foi nessa igreja aqui que você veio, não. Aqui, irmãos, nós passamos dificuldades, nós passamos lutas, nós passamos provações. Aqui tem irmão que fica enfermo de vez em quando. Só que nós temos um Deus que cuida de cada uma dessas situações. Nós já temos irmãos aqui, tem duas irmãs aqui que eu estou vendo, que a medicina já tinha desenganado, mas a igreja foi para o joelho e orou, e elas estão aqui de pé, porque uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Alguns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé nesta noite. Deus nos dá esta oportunidade. Já parou para pensar, querido irmão, quantas pessoas no meio da jornada, o mês que vem, daqui 40 dias, nós estamos completando 10 anos da história desta igreja. E quantos pararam, quantos desanimaram, quantos não quiseram mais a fé. Mas Jesus te dá a oportunidade de dizer nesta noite: mas eu estou de pé. Mas você está de pé, irmã. Você está aí firme no círculo de oração. É com choro, é com lágrima, é com dia difícil, mas você está firme na presença do Senhor Jesus.
As crises nos sobrevêm porque elas fazem parte de um processo. Robert, como que é essa situação do processo? Ninguém nasce pronto, irmãos. Ou nasce? Você já nasceu assim, intelectual, cantando bonitinho, vestindo paletó e gravata, pregando a palavra do Senhor, trabalhando em odontologia, trabalhando em nutrição, trabalhando de enfermeiro, trabalhando de... Já foi assim? Não, ninguém nasce pronto. Só que Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele é muito enfático ao dizer: aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus, nosso Senhor. As crises não são para te matar, as crises não são para te parar, as crises não são para te fazer desistir. É Deus moldando a tua vida, é Deus trabalhando, é Deus te constituindo, reforçando as paredes que estão em você, para lá na frente você olhar como o apóstolo Paulo e dizer assim: eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Porque isso, irmãos, é que importa. Não é nós olharmos e dizermos: nós estamos com o dinheiro cheio de ou o bolso cheio de dinheiro, nós estamos com um carro novo na garagem, nós temos 10, 20, 30 casas. O importante é a gente olhar e dizer assim: ó, foi difícil, eu chorei, eu lamentei, mas eu suportei o processo e continuo com Cristo Jesus. Nós fazemos como o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz: está difícil, eu já fui preso, fui injuriado, chicoteado, até aqueles que estavam do meu lado me perseguiram, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desertos, irmãos, são necessários. Deserto fazem parte do processo. Dias de choro fazem parte do processo. Lá no deserto é um lugar inóspito, aonde muitas das vezes as pessoas entram só. Jesus foi assim, lembra? 40 dias e 40 noites. O processo que existe no deserto, por vezes, é escaldante durante o dia, porque o sol queima. E muitas das vezes é temeroso e cheio de tremor à noite, evangelista Zezinho, porque à noite o frio também sobrevém. Tempestades de areia, areia que caem nos olhos, ventos que sopram contrários. Só que estes desertos fazem parte de um processo de Deus na sua vida. Quem que gosta de deserto, irmão? Um dia eu vi uma profecia, eu estava sentado ali, ó, o Humberto estava pregando aqui. E ele olhou para mim e falou assim, regalou um olhão e falou assim: irmão, assim te diz o Senhor, eu estou permitindo um deserto na tua vida. Eu tremi tudo, irmão, você sabe, porque a gente sabe quando é Jesus que está falando, sabe? Começou um tremor lá na ponta do dedão, assim, veio subindo, na hora que eu vi eu já estava tremendo todo. Falei: Senhor, mas me guarda, me faz suportar esse momento difícil, porque os desertos são como a escola de Deus, irmão. Sabe por que você está aqui, irmã? Porque você passou para a escola de Deus, foi aprovada, e Jesus te permitiu estar aqui nesta noite. Sabe por que você está aqui, obreiro? É porque Deus permitiu você passar pela escola dele e te falar assim: meu filho, eu quero te aprovar, eu quero cuidar de você. O deserto vem, a aprovação vem, mas eu estou com você no deserto. Mas desertos também são lugares da manifestação da glória de Deus. No deserto tem pessoas que bebem água que ninguém nunca bebeu. No deserto tem pessoas que sobrevêm pão e alimento todos os dias que ninguém nunca experimentou. E se você está passando por um destes dias difíceis, Deus te trouxe nessa noite de domingo para dizer com você: meu filho, minha filha, esse deserto só faz parte do processo que eu tenho contigo, mas continua suportando, porque lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Escola de Deus, irmãos. E normalmente a gente gosta de ir para a escola. Depois que a gente tem uma consciência melhorzinha, a gente sabe da necessidade. Mas as crianças gostam de ir. Acorda para ir para a escola, o menino vira para o lado. Acorda para ir para a escola, o menino finge que não escuta. Acorda para poder ir para a escola: mãe, hoje eu não vou porque eu estou doente. Só que com Deus não tem isso, irmãos. Quando Deus resolve nos testar, provar a nossa fé, nos permitir passar por dias difíceis, Ele estava falando assim: meu filho, eu até sei que é difícil para você andar com os homens que estão a pé, mas você vai passar por essa escola, porque a tua caminhada é longa, e lá na frente você vai precisar de correr junto com os cavalos, e eu vou fazer algo grandioso através da tua vida. O processo trata-se de um momento de aperfeiçoamento. Robert, como que é essa situação?
Só quem entrou pelas portas do ministério sabe o quão dolorido é, o quão difícil é. Aí o apóstolo Paulo vai escrever à igreja aos Efésios e vai dizer que Deus deu pastores, profetas, evangelistas e doutores para o aperfeiçoamento dos... Sabe o pastor? Sabe o evangelista? O presbítero? Alguém que serve, que ministra? Nada mais é do que alguém que foi chamado pelo Senhor para aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui, irmãos, e o nosso desejo é que todo mundo chega no final. O nosso desejo não é chegar e o Robert lidera. Hoje é culto do departamento de varões e eu chegar lá e eu olhar a cara dos 12, dos 13, dos 15 ou dos 20 que poderão ter aqui. O nosso desejo é chegar lá no céu e a gente olhar e falar assim: o porteiro chegou, mas as irmãs do círculo de oração também chegaram. As irmãs do círculo de oração chegaram, mas os adolescentes também estão aqui. Os adolescentes estão aqui, mas aqueles que vêm aos domingos, eles também estão. As irmãs do círculo de oração, que já estão só na retaguarda na oração, elas também estão aqui, porque elas nunca desanimaram de orar. Então tudo isso faz parte de um processo. Lembra do Pedro? Pedro nasceu pronto, irmãos? Mas não era apóstolo? Mas não foi chamado? Mas não foi escolhido por Deus? Mas não foi separado entre os 12? Mas Jesus olhou para ele e falou: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Eu estou olhando para a tua vida aí, você está ainda em parte do processo. Quando você converter de verdade, comunica para os seus irmãos. Porque ele estava no processo. A igreja precisa de obreiros, de ministros, de pastores, de evangelistas, para o aperfeiçoamento, para que o processo seja realizado. E coisa boa, irmãos, é quando alguém tem a oportunidade de chegar na igreja e a gente começar a observar. Até a gente fez um comentário aqui agora mesmo. O irmão às vezes chega meio tímido, senta lá nas últimas cadeiras. Hora que a vê, ele está lá na cadeira da frente das irmãs cantando no círculo de oração. A gente às vezes olha e fala assim: mas meu Deus, a pessoa é tão tímida, tão vergonhosa. Hora que você menos percebe, ele está aqui lendo um salmo. Você dá uma segunda oportunidade, ele começa a chorar. Hora que você menos percebe, há um desempenho, há algo acontecendo diferente. E a gente sente que a unção de Deus está na vida daquela pessoa. Robert, o que é isso? É o processo que Deus tem com a igreja. É o processo que Deus tem com a tua vida. Robert, mas eu cheguei ontem, mas Deus quer te usar, querido irmão. Ele te escolheu, Ele te separou. E você está em um processo nas mãos do Senhor. Só que, além de nós estarmos em um processo, as crises também nos sobrevêm, porque nós estamos também em um local onde nós estamos como que em um momento de treinamento. Paulo vai dizer assim que ele estava como que correndo, por causa daquilo que Deus o havia prometido. Paulo estava dizendo assim que aquele que milita, aquele que serve a um exército, ele não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Nós vamos ver muitos homens, muitos servos do Senhor, Josué junto de Moisés, em um momento onde Deus estava treinando, preparando, moldando ele para uma grande obra. Eliseu junto de Elias, também em um mesmo processo. E nós estamos aqui, irmãos, nessa caminhada com Cristo, aprendendo com o sumo professor, e todos os dias nós olhamos para Ele e dizemos assim: Senhor, mas eu sou tão falho. Aí Ele olha com a sua palavra para conosco e diz: mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Por isso, querido irmão, quando você olhar para algum momento difícil da sua vida, lembre-se disso, só faz parte de um treinamento. Só faz parte de um momento. Só que, além disso, as crises nos sobrevêm porque fazem parte do crescimento. E crescer dói. Dói ou não dói, irmãos? Lembra da criança pequenininha? O pastor até falou disso aqui esses dias, acho que foi domingo passado. A mãe pega a criança aprende, já nasce andando. O pastor até usou um exemplo dos animais. Com as crianças é assim, não. A mãe solta o menino.
E o menino começa então a se movimentar, começa a se andar. Quando de repente o menino cai, todo mundo olha assustado. A gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada não. É só parte do crescimento. Algumas crianças, no decorrer do crescimento, têm até dores ósseas. E assim também é na vida cristã, irmã. Lembra quando você chegou na igreja, parece que era 1000 maravilhas. Os dias foram passando, você começou a encontrar uma dificuldade aqui, um dia difícil ali, um dia de choro ali, um dia meio assim desanimado das situações. Só que Deus está falando com você, se esses dias estão na sua vida, isso faz a parte apenas do crescimento que eu tenho na sua vida. Jeremias já estava aqui sendo homem, sendo velho, olhando a vida e achando difícil, mas Deus fala com ele, fala, Jeremias, se tu estás cansado, fadigado em andar com os homens, em correr com os homens que andam a pé, como você poderá correr com os cavalos? Jeremias, lá atrás você falou para mim que era uma criança, e eu te dei a resolução para estas coisas, e nessa noite também, ou nesse dia eu falo com você, eu sou o mesmo Deus que te chamei lá atrás. Lembra, irmão? Quando você veio para a igreja e falava assim, eu não sabia nem ler direito. Você veio para a mocidade e falou assim, será que algum dia eu vou dar conta de cantar? Você recebeu uma oportunidade para cantar em um departamento, falou, será que eu vou dar conta de permanecer? Os dias difíceis, irmãos, são só para nos fazer entender que nós precisamos crescer. Crescer espiritualmente, crescer psicologicamente. Irmã Maria Helena falou aqui sexta-feira, a gente quando cresce, irmão, não tem essa história de dizer, não, eu não vou na igreja mais porque o fulano não me deu a paz do Senhor. Não, nós somos adultos, nós somos crentes, nós crescemos em Cristo Jesus e essas coisas não abalam a nossa fé. Só que crescer causa dor. E quando a gente cresce, a gente passa a entender algumas coisas de que quando nós éramos pequenos, nós não entendíamos. Que é um exemplo muito claro, quando a gente vai numa cerimônia fúnebre. A gente chega lá e as crianças ainda não cresceram. E normalmente as crianças estão correndo. Senta numa cadeira, senta na outra, brinca, vai lá perto, dá uma olhadinha, volta para trás. Só que quando o tempo passa, o crescimento nos faz também ter entendimento. E nós olhamos para algumas situações e falamos assim, meu Deus, antigamente parece que eu não entendia muitas coisas. Aí a gente já chega lá, a gente já fica triste, choroso, as lágrimas rolam. A gente vê alguém que a gente ama, a gente abraça. Aí Paulo vai dizer sobre tudo isso, sobre o crescimento. Ele diz assim, porque a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe esse momento de dor, irmão? Sabe esse momento de luto? Sabe esse momento de perda? Sabe esse momento de desafio? Sabe esse momento tão difícil que você tem enfrentado na tua vida? Faz parte do processo do crescimento de Deus para a tua vida. Lá na frente você vai olhar e vai dizer assim, isso não vai me abater hoje, porque Deus já me fez passar por coisas maiores. Isso não vai me fazer desanimar hoje, porque o Deus que me ajudou até aqui, é o Deus que vai me ajudar até o fim do processo. Será que nós cremos nisso, irmãos? Que Deus vai nos ajudar até o fim? Para algumas pessoas parece que Deus já se tornou o Deus só do começo, o Deus só do princípio. Mas Deus está falando conosco nesta noite, eu vou te ajudar até o fim, meu filho. Eu estou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe aquele dia que você chora e ninguém sabe? Deus está lá com você, querido irmão. Sabe aquele dia que está difícil, você não sabe de onde tirar a solução? Quando vê, parece que do nada surge uma luz. É Deus dizendo assim, meu filho, eu estou intervindo na tua causa. Eu estou mudando essa condição. Robert, mas eu vim para esse culto e o problema meu é maior. É porque já tem anos que eu estou passando por isso. Aí a Bíblia nos diz lá no livro de Filipenses, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Está difícil, irmão, mas você é mais do que vencedor. Está difícil, irmã, mas você é mais do que vencedora. Viu, jovem?
Talvez o dia está difícil, sabe, pai de família. Talvez lá no emprego as coisas estão tão difíceis para você. Mas Deus está dizendo assim, mas meu filho, a palavra que eu tenho para você em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E nesse meio, nós ouvimos também Deus nos dizer que em tudo isso, nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Irmãos, nós estamos aqui por causa da força que nós temos de Deus. Nós estamos aqui por causa da força que vem dos céus, que emana do trono da graça do Senhor. Talvez você veio para esse culto de domingo dizendo, Senhor, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por lutas, por provações, por ver a minha família passar por tantas circunstâncias difíceis. Mas Deus está falando com você, como Ele falou para Jeremias, você vai chegar, meu filho. Você vai chegar, minha filha. Está difícil, mas você vai chegar, irmão. Olha para esse irmão que está aí do seu lado, por favor, não é do meu hábito, mas diz para esse irmão assim, ó, você vai chegar. Nós vamos chegar, meus irmãos. O inimigo pensou, em 2023, eu vou conseguir parar algumas pessoas, mas nós estamos aqui para dizer, nós vamos chegar, nós vamos até o fim, nós vamos prevalecer, nós vamos continuar caminhando com Cristo Jesus. Jeremias chegou, e você também vai chegar, meu irmão. O apóstolo Paulo sofreu, foi perseguido, injuriado, açoitado em praça pública, decapitada foi a sua cabeça, mas ele chegou e aguarda o dia aonde os justos receberão a coroa. João Batista chegou sem cabeça, mas chegou. João foi jogado em uma taça de óleo quente, não morreu, morreu de velhice, mas chegou. Essa semana nós sepultamos uma irmã muito conhecida, a irmã Regina, que passou mais de 30 anos nos departamentos da igreja, sofreu, padeceu dificuldades, mas nós cremos que ela também chegou, e nós também chegaremos, nós não vamos desanimar. Escuta isso aqui. Sabe essa enfermidade? Ela é daqui, ó. Tem uma irmã daqui na nossa igreja que tem uma enfermidade. Já teve dias de eu chegar perto dela, ela falar, irmão, eu não estou suportando essa dor. Eu não estou suportando o que eu tenho passado. Esses dias eu fui visitar uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim, eu não sei o que eu fiz para passar por tudo isso. Eu falei, irmã, não é isso. Isso faz parte só de um processo. Mas nós vamos para um lugar onde não haverá esses tipos de dores. O hino 422 da harpa cristã diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Lá sepulcros não vão ser erguidos, lá mortos não vão entrar. Só vai entrar os vivos em Cristo Jesus. Nós vamos para um lugar, e Paulo diz na sua epístola, no capítulo 15 aos Coríntios, e quando isso que é corruptível se transformar em incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se transformar em imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e lá no céu não vai ter pecado, lá o pecado não vai mais nos afligir. Aí Paulo encerra falando a respeito da doutrina da ressurreição, ou seja, que aqueles que servem a Cristo ressuscitarão com Ele. E ele encerra dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no? Não é vão no? Sabe o papel que você catou? Sabe a porta que você fechou? Sabe a irmã que você pegou pela mão para ajudar a subir a porta? Sabe os enfeites que você colocou? Sabe os joelhos dobrados, o hino cantado, ensaiado, a cópia feita, a palavra ministrada?
Meus irmãos, isso não é vão no Senhor Jesus, nós vamos chegar, nós vamos até o fim com Cristo Jesus. Esse ano é o ano onde nós dizemos que é o ano do resgate. Talvez a sua esperança já se foi, e você está dizendo assim, eu não sei o que eu vou fazer mais, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, continua firme na minha presença, porque eu tenho uma grande obra sobre a tua vida. Jesus um dia falou a respeito de um texto em Lucas capítulo de número 9, e ele vai contar ali uma espécie de uma parábola, e ele usa uma expressão muito forte, e ouça isso nesta noite. Ele diz assim, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, não é apto para herdar o reino de Deus. Escuta essa palavra, irmão, porque Deus não quer falar com quem está longe, Deus quer falar conosco que estamos aqui. O arado é um instrumento, irmãos, de muitíssimos anos, milenar. Os judeus se utilizavam dele como que, às vezes, com peças de madeira. Os irmãos mais de idade aqui talvez trabalharam na roça e viram arado onde era uma madeira e um pedaço de ferragem. A terra para ser arada, para ser quebrada, para ser moída, ela precisa do arado. E nós que fomos chamados pelo Senhor, precisamos estar com a mão no arado. Talvez você veio para esse culto e em alguns momentos da sua vida, você questionou com Jesus, falando assim, Senhor, eu quero parar. Era isso que Jeremias queria ouvir da boca do Senhor. Jesus está falando com os discípulos, e era isso que os discípulos queriam ouvir. Mas Jesus olha para eles e diz assim, meus filhos, eu quero dizer para vocês que ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Deus precisa de você, irmão. Deus conta com você, viu, irmã? Tá bom, crianças? Deus conta com vocês. Viu, ministério? Deus conta com vocês, Deus conta com cada um de nós, e nós vamos chegar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Irmã Lucy vai louvar.